Hoje vamos mergulhar em uma história poderosa de discernimento e obediência, que nos ensina sobre como ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio e à confusão. A história de Samuel, o jovem que ouviu o chamado divino e teve a coragem de seguir, mesmo diante de desafios e responsabilidades, é um exemplo inspirador de fé e coragem. Vamos refletir sobre o que podemos aprender com sua jornada, especialmente sobre como reconhecer a direção de Deus em nossas vidas. Que o ritmo da sabedoria te guie em cada momento. O início da história de Samuel, encontrada em 1 Samuel capítulo 3 e versículo 1, nos coloca em um contexto onde a palavra do Senhor era rara, e Samuel ainda era um jovem servo no templo de Deus, sob a orientação de Eli. Ele não conhecia bem a voz de Deus, o que torna ainda mais significativo o momento em que o Senhor o chama. Em um tempo de pouca revelação divina, Samuel representa a esperança de um novo ciclo de comunicação entre Deus e seu povo. Isso reflete como, muitas vezes, estamos em situações onde ainda não entendemos completamente a direção divina, mas a preparação e a busca constante podem nos tornar mais sensíveis à sua voz. Esse cenário estabelece o pano de fundo para o desenrolar da revelação de Deus a Samuel. Quando Deus chama Samuel pela primeira vez, 1 Samuel capítulo 3 e versículos 4 a 6, o jovem pensa que é Eli quem o está chamando e vai até ele. Ele não reconhece imediatamente a voz de Deus, e isso demonstra que, até mesmo quando Deus nos chama, podemos não identificá-lo de imediato. A confusão de Samuel reflete a experiência comum de muitas pessoas que, em sua jornada espiritual, não conseguem distinguir entre seus próprios pensamentos e a voz de Deus. Esse primeiro chamado é uma introdução ao processo de discernimento, mostrando que a clareza pode vir com o tempo e a prática. Ao não reconhecer de imediato, Samuel nos ensina a importância da paciência e da abertura para aprender. A repetição do chamado, 1 Samuel capítulo 3 e versículos 7 a 8, é uma prova da paciência de Deus, que insiste em nos chamar até que finalmente aprendamos a reconhecê-lo. Samuel, embora fosse obediente, não sabia ainda como responder ao Senhor de maneira adequada. Isso reflete a graça de Deus em nos dar várias oportunidades de aprender e crescer em nossa compreensão da sua voz. A insistência divina nos revela a importância de estarmos atentos e de não desistirmos, mesmo quando não entendemos de imediato o que Ele deseja. Isso também é uma lição sobre como muitas vezes precisamos de orientação para saber como responder a Deus. A orientação de Eli, 1 Samuel capítulo 3 e versículo 9, foi fundamental para que Samuel finalmente reconhecesse a voz de Deus e soubesse como responder. Eli, que já tinha experiência em lidar com a comunicação divina, soube identificar que era Deus chamando Samuel. Isso nos ensina que, em nossa caminhada, podemos precisar da sabedoria de outros que já têm mais experiência para nos ajudar a discernir o que é Deus falando. Muitas vezes, Deus usa aqueles ao nosso redor, especialmente mentores e guias espirituais, para nos ajudar a entender o que Ele deseja de nós. A humildade de Samuel em seguir a instrução de Eli também destaca a importância da disposição em aprender e obedecer. Quando Samuel finalmente responde a Deus, 1 Samuel capítulo 3 e versículo 10, ele faz uma declaração simples,
mas cheia de disposição. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Este momento é crucial, pois demonstra a entrega e a prontidão de Samuel em ouvir e obedecer a Deus, sem questionamentos ou resistências. A forma como ele responde é um exemplo claro de como devemos nos posicionar quando reconhecemos a voz de Deus. Isso nos desafia a ter uma atitude de prontidão e humildade, prontos para obedecer e seguir sua direção, mesmo que não saibamos exatamente o que ele nos pedirá. A resposta de Samuel mostra o poder de uma postura de ouvidos atentos e corações abertos para o Senhor. A mensagem que Deus revela a Samuel, 1 Samuel capítulo 3 e versículos 11 a 14, é um anúncio de julgamento sobre a casa de Eli, o que traz um grande peso para o jovem profeta. Deus não apenas fala com Samuel, mas também o encarrega de transmitir uma mensagem difícil, revelando a seriedade de sua palavra. A clareza e a contundência da mensagem de Deus nos lembram de que, quando ele fala, muitas vezes as palavras não são suaves, mas profundas e significativas. Samuel, mesmo sendo jovem e inexperiente, teve a coragem de entregar essa palavra de Deus, o que nos ensina a importância de sermos fiéis, mesmo em momentos de desafio. A voz de Deus muitas vezes exige coragem para ser ouvida e compartilhada. A confirmação da palavra de Samuel, 1 Samuel capítulo 3 e versículos 19 a 20, é um momento decisivo em sua vida, pois a veracidade de suas profecias se torna evidente. Deus estava com Samuel, e suas palavras passaram a ser reconhecidas como verdadeiras por todo Israel. Esse reconhecimento confirma que Samuel estava de fato ouvindo a voz de Deus, o que nos ensina que a autenticidade da nossa caminhada com Deus é muitas vezes confirmada pelas consequências de nossas ações e palavras. Quando seguimos a direção divina, os frutos se manifestam e se tornam evidentes para outros, reforçando nossa confiança no processo de discernimento. A credibilidade que Samuel ganha aqui é um exemplo de como o andar com Deus traz uma evidência tangível de sua presença em nossas vidas. Por fim, a reputação de Samuel. 1 Samuel capítulo 3 e versículo 21, como um profeta de Deus, reflete o impacto duradouro de sua obediência e disposição para ouvir a voz divina. Samuel se tornou uma figura respeitada, cujas palavras eram ouvidas por todo o povo de Israel. Isso nos mostra que, ao responder corretamente ao chamado de Deus e viver de acordo com sua vontade, nossa vida também pode se tornar uma testemunha da ação divina. A fidelidade de Samuel, que começou com um simples "Fala, Senhor", resultou em um legado duradouro. Essa última parte da história revela que o discernimento da voz de Deus não é apenas uma experiência momentânea, mas algo que molda e define nosso caminho e nossa influência ao longo da vida. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre o que Samuel sentiu ao receber a mensagem de julgamento para Eli, é plausível supor que ele tenha experimentado um conflito interno significativo. Como jovem profeta, transmitir uma mensagem tão dura a uma figura de autoridade como Eli certamente exigiria coragem e fé. Além disso, a Bíblia não menciona se Samuel compartilhou suas experiências com outros jovens do templo, o que poderia ter influenciado sua formação espiritual. É interessante notar que, apesar de sua juventude, Samuel foi reconhecido como um profeta de Deus, sendo mencionado ao lado de Moisés e Arão como homens que invocaram a Deus e foram atendidos. Salmos capítulo 99 e versículo 6. Essas omissões nos convidam a refletir sobre os desafios pessoais e espirituais que Samuel enfrentou em sua jornada profética. Convido todos a debater esses pontos nos comentários, pois a interpretação dessas lacunas pode enriquecer nossa compreensão da história de Samuel.
Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por acompanhar essa história incrível e refletir junto conosco. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e te inspirado a buscar cada vez mais a voz de Deus. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas. E claro, continue maratonando os vídeos do canal. Tem muito mais inspiração esperando por você. Que Deus te abençoe e até a próxima. Mantenha o coração espiritual pulsando com a ritmia das escrituras.